bem-vindos a todos vocês que chegaram aqui ao nosso canal Sabendo Viver. Eu sou Sinara França, sou terapeuta e neste canal eu falo sobre transtorno de personalidade, narcisista e psicopata. Hoje eu quero trazer um tema muito importante aqui para vocês, que são os macacos voadores, os facilitadores de um líder religioso. Antes de eu começar a falar sobre este assunto, eu quero lembrar que aqui na descrição do vídeo estão todos os meus contatos para você que deseja fazer sessão de terapia. Está o link do curso Como Identificar um Narcisista. Se você tem interesse, quer saber, conhecer verdadeiramente sobre este assunto, em todo o âmbito social, como o narcisista age, vencer, superar, autoconhecimento, você encontrará neste curso. Está também o link do cupom de desconto, Mulher 20. Esse cupom de desconto está disponível para você durante todo o mês de março. Portanto, não percam a oportunidade de entender e aprender sobre este assunto. Curtam o vídeo se vocês gostarem, compartilhem, divulguem sobre este assunto, se inscrevam no canal, deixem aqui seus comentários. Esta é a forma de nós fazermos esse canal crescer e este conhecimento venha chegar ao maior número de pessoas sobre narcisismo e psicopatia. Voltando aqui ao assunto, eu quero falar sobre os macacos voadores, facilitadores de um líder religioso, narcisista e psicopata. Eu quero lembrar aqui a vocês, tá, que neste canal eu falo especificamente sobre transtornos de personalidade, narcisista e psicopata. Então, o que eu disser aqui sobre um líder religioso ou um possível líder religioso narcisista e psicopata, eu não estou levando informação de um líder religioso que não tenha transtorno de personalidade. Então eu quero deixar isso aqui bem claro para que você não tome o que eu vou dizer aqui e até mesmo outros assuntos que eu abordo aqui referente a uma pessoa que não tenha transtorno de personalidade. Quando eu digo qualquer tipo de assunto é sobre narcisista e psicopata. E o ambiente religioso é um ambiente muito chamativo, propício a uma pessoa narcisista e psicopata. Porque um narcisista, um psicopata, ele precisa ser visto, ele precisa controlar, ele precisa ter poder, ele precisa ver pessoas o seguindo, porque ele precisa que todas as suas falas, suas ditaduras, sejam respeitadas e seguidas conforme o seu controle, conforme ele quer comandar ali naquele grupo religioso. Então é por isso que a religião ela é um chamativo para uma pessoa narcisista. E além do controle também existe o status, a figura, a imagem da pessoa na sociedade, a forma de se camuflar e também usurpar e poder até viver em prol das rendas dos seus seguidores, tá bom, gente? Então, aqui eu estou falando sobre pessoa narcisista. E os macacos voadores, os facilitadores, são as pessoas que trabalham para a pessoa narcisista de forma consciente ou até mesmo de forma inconsciente. Todo narcisista, independente do local que ele esteja, no lugar que ele esteja comandando, ele vai precisar desses facilitadores. São as pessoas que o adoram, acreditam fielmente nas palavras desse líder ou dessa líder e vão sempre validar e vão sempre trabalhar em prol de manter essa imagem dessa pessoa narcisista como uma imagem correta e acabam sempre fazendo com que as outras pessoas que cheguem até o conhecimento percebam que ali não está acontecendo algo verdadeiro, é onde que acontece o pisca-alerta, vão sempre tentar recrutar essas pessoas novamente para esse grupo, tá? E é muito importante
não somente a gente saber identificar, conhecer as características de uma pessoa narcisista, mas também identificar os macacos voadores. Porque através dos macacos voadores, o narcisista ele obtém as informações das pessoas que ele quer saber como está a vida, o que está acontecendo. Ele pode conseguir manipular diretamente, indiretamente, a vida daquela pessoa. Então, os macacos voadores, é muito importante a gente conseguir identificar essas pessoas, porque é a única forma de você se libertar de uma pessoa narcisista, você poder se conhecer, se perceber, sair desse ciclo abusivo e ter uma realidade formada realmente por aquilo que você pensa e que você tem certeza que é o correto, a forma de agir. Então, os macacos voadores, a gente precisa identificar. É muito importante identificar os macacos voadores, da mesma forma que é importante a gente identificar os narcisistas e psicopatas, tá bom? Então, vamos lá. O narcisista, quando ele é um líder religioso, pode ser de qualquer denominação, pode ser de seita. Como eu falei no início, ele precisa manter essas pessoas ali sob o controle e sobre a manipulação dele ou dela, tá, gente? Lembrando que eu estou sempre falando de pessoas narcisistas, tá? Tudo que eu disser, isso também diz respeito a uma mulher narcisista, a não ser que eu grave um vídeo, fale aqui com vocês, especificamente dizendo, direcionando a ele ou a ela. Mas eu sou mulher, então eu uso muito o ele, tá bom? Um líder religioso, ele quer manter o controle sobre a vida das pessoas. Da mesma forma que um narcisista, quando ele trabalha de forma individual, num relacionamento afetivo, alguém da família, um amigo, da mesma forma ele vai usar o mesmo jogo e o mesmo método em um grupo religioso, que é o controle, a manipulação, a adoração, se sentir superior, sabendo que aquelas pessoas estão ali para adoração e seguindo todos os seus ensinamentos. Então, nunca é ligado ao que realmente, aquela instituição no qual o narcisista, ele está como líder, tá? O fundamento daquela religião, o fundamento daquela seita. A questão é o próprio narcisista. Ele vai usar para aquela religião a mesma conversa, os mesmos ensinamentos, como qualquer outra, mas a finalidade é manter as pessoas presas e servindo a ele. Esse é o objetivo de um narcisista, de um psicopata religioso. E a sua imagem que é fundamental. Todo narcisista, todo psicopata, ele cria uma imagem. Essa imagem é aquela imagem no qual as pessoas que não conhecem, não identificaram essa pessoa com este tipo de transtorno de personalidade, não tem o menor conhecimento, sempre vai defender essa pessoa narcisista, porque a imagem é a forma de enganar as pessoas, é a forma de manipular, porque quando um desperta e fala sobre esse líder religioso ou qualquer outra pessoa, as pessoas que estão à volta estão participando desse grupo religioso, não vão acreditar no que aquela pessoa ela está falando ou ela está desconfiando. Então, primeiramente, um líder religioso ele vai agir igualmente um narcisista, ele trabalha de forma isolada. Vamos lá, o primeiro ponto. Um líder religioso, ele precisa fazer com que as pessoas vivam o comando dele. Então, um dos primeiros fatos é o quê? Fazer com que essa pessoa, ela se afaste das outras. Então, cria-se aquele ensinamento de que quem não participa daquele grupo é uma pessoa errada, não se misture com pessoas erradas. E quais são essas pessoas erradas? São as pessoas que não fazem parte desse grupo religioso. E se você, ao entrar
neste ambiente religioso e começar a fazer parte, você vai perceber que ao longo do tempo você começa a se afastar de algumas pessoas. Você começa a se afastar porque você começa a criar um preconceito, você começa a enxergar nas outras pessoas defeitos, erros, e você começa a se sentir uma pessoa muito correta, muito perfeita, e que aquelas pessoas, elas não são merecedoras de estar junto a você. É como se você estivesse sendo contaminada ao estar junto às outras pessoas que não fazem parte desse grupo. E algo muito interessante, até mesmo um líder religioso, ele procura ao máximo deixar os seus seguidores, os seus fiéis, sempre presos somente ali àquele grupo. Mesmo que seja uma outra denominação, você não pode ir em outra denominação, até mesmo, ou, no caso, você pode participar dessa mesma denominação, uma outra que faz parte dessa mesma denominação, mas às vezes você precisa pedir autorização a esse líder, porque você não pode participar de outra, deixar de participar daquele evento que acontece tal dia, principalmente dia de domingo. Você tem que ser escravo, escrava aquele ambiente. Porque se você for em outro, você já está sendo observada e criticada, não somente pelo líder religioso, mas até pelas outras pessoas que participam. Então, o afastamento da pessoa é fundamental para esse líder. Então, você começa a ficar sozinha. Sozinha, que eu digo, só se envolvendo com essas pessoas desse grupo religioso. Porque você começa a ver as outras pessoas de forma diferente. Como se você fosse separada, como se você fosse melhor. Infelizmente isso acontece, você não percebe, né? Às vezes não é de forma consciente, isso acontece de forma inconsciente, mas é tudo por influência do que você está ouvindo através desse líder religioso. E você vai se fechando. Agora, chega um belo dia, você pode perceber que algo ali não está correto. Então você começa a perceber que não é bem assim, que a forma que aquela pessoa trabalha naquele ambiente religioso não é bem assim, e você decide se afastar. Você não concorda com certa atitude ou por qualquer motivo você acaba se afastando. É aí que entram os macacos voadores. Os macacos voadores, eles estão sempre por perto, eles estão sempre aplaudindo e assinando embaixo sobre tudo o que o líder religioso ele fala. Às vezes a pessoa ela nem vai buscar fundamento, ela não vai buscar resposta, vamos colocar a resposta correta, estudar a Bíblia, né, quando é no caso, né, de uma evangélico, porque pode ser outra religião também. Então ela não vai buscar o conhecimento na palavra, ela vai absorver o que o líder diz, da forma que ele pensa. Então é por isso que as pessoas elas acabam aprendendo de forma errada. Claro que tem as pessoas que sim, elas estudam, elas têm um conhecimento que o mais importante do conhecimento é a sabedoria. Não adianta você ter um enorme conhecimento sobre determinado assunto se você não tem a sabedoria para lidar com esse conhecimento. Então a sabedoria ela vem através de Deus e a sabedoria ela é muito mais importante do que o conhecimento, porque uma pessoa sábia ela vai saber usar muito mais do pouco conhecimento do que às vezes uma pessoa que tem um enorme conhecimento, mas não tem a sabedoria para usar esse conhecimento. Então a gente precisa ter conhecimento e sabedoria. E vamos supor essa pessoa ela sai dessa instituição. Primeiramente, os macacos voadores vão estar atentos a essa pessoa. Tá vendo essa pessoa? Tem subido, não tem participado aqui das reuniões,
Será que está acontecendo alguma coisa? Então, o que acontece? Quando uma vítima de um líder religioso, ela toma consciência que ela estava lidando com uma pessoa manipuladora, porque o pisca-alerta ele vem, e ela se afasta, o que vai acontecer? O líder, ele já tem esses macacos voadores que vão sempre aplaudir e sempre acreditar no que o líder diz. Então é o momento em que esse líder pode conversar com o macaco voador e dizer, poxa, aquela pessoa sumiu, eu tô muito triste, né? É mais uma ovelhinha que se afastou, ou aquela pessoa não está, enfim, vai usar, né, a forma que, dentro daquela religião, a melhor forma de se vitimizar e culpabilizar essa vítima que saiu dessa instituição religiosa. Às vezes, um líder ele pode até ir diretamente falar com essa pessoa, mas é muito difícil, porque a própria cúpula dessa instituição já começa a deixar essa pessoa de lado. Mas pode aparecer de uma hora para outra uma macaquinha, um macaquinho voador, né, um facilitador que vai aparecer para querer saber por que você não tem ido mais àquele lugar. E geralmente, quando esse macaco voador aparece, não aparece diretamente para saber exatamente o que você está precisando, né? Não chega para fazer uma visita cordial no que você está precisando. Vai aparecer e na primeira oportunidade vai começar a falar por que você não tem ido mais. E você às vezes acaba contando para esse macaco voador o que aconteceu. Claro, esse macaco voador já foi feita a lavagem cerebral e ela vai fazer de tudo para sugar você para esse ciclo abusivo desse líder religioso. Então vai começar a implantar na sua mente que você que está errado e nunca vai observar o lado daquela pessoa que acordou e que agora consegue identificar que aquele líder religioso não é bem assim, tá? Então os macacos voadores sempre vão apoiar o líder religioso e começam até de forma sutil, de forma carinhosa, mas não vão estar nem aí para o que aquela pessoa tem a dizer, aceitar, não que ela tenha que tomar como verdade o que aquela pessoa está dizendo, porque ela primeiro precisa ter a consciência dela, ela se observar, ela compreender, mas ela não vai querer saber do que está acontecendo com a vida daquela pessoa em relação a ela tomar essa decisão. Ela vai ser sempre contra, mas deixa isso pra lá, perdoa, vamos perdoar, você tá ali é porque você precisa perceber que você precisa cuidar de você. Ou seja, vai sempre passar a mão na cabeça desse líder religioso e não vai se importar. E claro, muitas vítimas que saem, né, por algum motivo saem desse ciclo abusivo, elas acabam até voltando. Por quê? Lembra que eu falei que no início, quando essa pessoa ela começa a participar, a própria religião, o próprio líder começa a afastar, fazer essa pessoa se afastar das outras. Então, ela já pode ter perdido aí amizades até verdadeiras, pessoas da família que sempre ajudou, sempre esteve ao lado dela, mas por ela vestir uma capa, não, agora eu sou correta, agora tá tudo muito certinho, ela começa a criar essa barreira por influência desses ensinamentos. Então, ela pode estar sozinha, porque até essas pessoas que eram pessoas verdadeiras que estavam ao lado dela, claro que também ela pode ter se afastado de pessoas também que não eram tóxicas, eram abusivas, enfim. Mas eu estou dizendo da pessoa que gostava realmente dessa vítima, desse ambiente religioso.
E ela se vê sozinha, porque essa pessoa já pode também não querer mais conversa, e ela acaba se sentindo só porque ela se acostumou, ela se habituou tão grande àquele grupo, àquela repetição semanal, a fazer tudo direcionado àquela instituição, que ela também acaba sentindo abstinência, da mesma forma que uma vítima de um narcisista isolado também sente essa abstinência. Então ela acaba até voltando, porque ela precisa, ela tem a necessidade de voltar. E se ela não volta, ela também começa a criar uma culpa muito grande, como se ela fosse a errada da história. Então, se você identificou um ambiente religioso e você percebe que ali tem alguma coisa errada, primeiramente é cuidar dessa culpa, é entender o que é verdadeiro, no que você tem dúvida, busque conhecimento, use da sua sabedoria, quer dizer, peça a Deus que lhe dê a sabedoria, discernimento para você entender e você chegar à verdade, porque a verdade ela só está em Deus, a verdade não está no homem, tá? Nós somos errados, nós falhamos, e nem sempre o que a gente toma como verdade realmente é a verdade. Então a verdade ela só vem de Deus. E esses macacos voadores são aqueles grupos que acabam aceitando tudo porque está sendo bom. Às vezes é aquele grupo, né, como se chama, a panelinha daquele ambiente religioso, que é o que está sempre em evidência. Então, por que eles aplaudem, estão sempre seguindo esse líder religioso? Porque esse líder religioso está lhe proporcionando também um status, está sempre aparecendo, pode também ser favorecido em qualquer outra situação. Então, eles acabam se aproximando cada vez mais e se deixando ser manipulado ou manipulada por esse líder religioso. Por quê? Porque essa pessoa está em evidência. Então ela precisa sempre obedecer ao líder religioso. E o líder religioso vai usar essas pessoas para recrutar tanto as pessoas que nunca participaram daquela instituição, como também vão usar dessas pessoas que se afastaram, saíram desse ambiente, por qualquer que seja o motivo, e recrutar também. É algo que acontece, isso eu escuto muitos relatos, que não que a pessoa ela precisa de validação. Por isso que é importante você se conhecer, saber os seus valores, identificar quando alguém está abusando de você, você saber identificar o que não é aceitável na sua vida, para você não ficar numa dependência, porque você acaba ficando também numa dependência emocional. Você precisa estar naquele lugar para sentir algo, é como se ali fosse um combustível, o tempo todo você precisasse de mais, porque se você não fica bem com você mesmo, e você precisa de um ambiente para poder, é como se fosse um combustível, é como se você... Então algo está errado, porque tudo, independente do lugar, do ambiente que você esteja, você tem que ser você. Você tem que se sentir bem, tá? Então, o narcisista, ele vai usando essas pessoas. Então, algo que acontece muito quando uma pessoa se afasta, ela é totalmente ignorada. Então, ela já começa a perceber, dependendo do que houve, as próprias pessoas que fazem parte daquele ambiente religioso já começam a olhar atravessado, já não fala com essa pessoa direito. É como se aquela pessoa tivesse adquirido uma doença contagiosa, porque elas começam a se sentir entra na mesma linha do narcisista, do psicopata, que é como se ela tivesse contato com essa pessoa, ela vai estar se contaminando. O que contamina não é o que entra, o que contamina é o que sai. Então, o que sai através, você toma como pensamento verdade para a sua vida e da forma que sai, isso sim é o que contamina. Então, você não vai se contaminar
por algo que alguém possa estar tentando colocar na sua mente. Se você for uma pessoa equilibrada emocionalmente, você não vai se deixar ser contaminada para contaminar uma outra pessoa. E isso vai acontecendo, ou seja, aquela pessoa é deixada de lado, ela é criticada, ou seja, se você não está aqui, você não serve. E começa a criticar aquela outra pessoa. Um fato para vocês observarem, num lugar religioso, o líder religioso prega ali o tempo todo que o adultério é pecado. Não pode adulterar. Aí uma pessoa que faz parte daquele grupo religioso, ela passa por uma situação em que seu parceiro, ou se é um homem, a sua parceira, o traiu, praticou o adultério, e por aquele momento, aquela pessoa se afasta, aquela pessoa acaba não frequentando, porque ela quem sabe a dor que ela está passando, ela precisa às vezes até do momento de ficar sozinha, ou ela pode ter pensado, eu prefiro não estar aqui por causa de qualquer situação, que é um pensamento dela, que é ela quem precisa se cuidar, é ela que precisa se encontrar. Aí vem aquele macaco voador, por quê? Por essa pessoa ter se separado, às vezes, desse cônjuge que atraiu, e ela não quer mais participar desse ambiente, ela se afasta, ou ela vai para outro lugar religioso, outro ambiente, mas esse que foi a pessoa que adulterou, que traiu, permanece nesse mesmo ambiente. E fica ali se fazendo de vítima. Ou seja, o foco vai virar para essa pessoa aqui que traiu, continua no mesmo ambiente, e a pessoa que se afastou é a pessoa errada. Então isso vai contra o que o próprio líder religioso, narcisista e psicopata, ele prega. Então aquele irmãozinho ou irmãzinha macaca voadora, vai lá e procura essa pessoa que se afastou, e essa pessoa diz que está sofrendo porque foi traída, porque não aceita, e começa. Mas você precisa perdoar, principalmente se esse cônjuge que traiu começar a dizer que está arrependido, que não vai fazer mais, que quer manter a sua família. Então essa macaca voadora, ela já coletou essas informações dessa pessoa e começa a levar. Então começa a cair em contradição. Mas ele te ama, ele está arrependido, perdoa, veja bem, observe a sua família, vamos se unir, dá mais uma chance. Então, gente, veja bem, se algo é errado, se algo não é aceitável aqui, por que aqui isso se transforma em algo correto? Então isso acontece muito. E essa pessoa que se afastou, ela que vai sair como errada. Porque até mesmo se for um narcisista e um psicopata, ele vai fazer a campanha de difamação, ele vai se fazer de vítima perante as pessoas, e as pessoas começam a ficar com peninha, porque afinal de contas, ele é o correto, ou ela é a correta, porque continua na mesma denominação. Continua fazendo o correto perante aos olhos daquela pessoa e do próprio líder. Então, você que se afastou daquele ambiente por algum motivo, você acaba se tornando a pessoa errada, e aquela outra pessoa é a pessoa correta porque está ali. E às vezes você ainda vai ouvir daquela pessoa o conselho. Mas veja bem, você tinha que ter buscado mais. Você tinha que ter feito algo pelo seu relacionamento. Você deu brecha
Você fez, não deu atenção. Você tem que dar atenção. Você tinha que ter dado mais atenção ao seu marido. Você tinha que ter dado mais atenção à sua mulher. Então, o comportamento, a fala aqui é uma e a fala aqui é outra. Até o próprio líder, ele pode também usar dessas palavras com a própria pessoa que se afastou desse ambiente. É um momento de cura, principalmente se é uma pessoa até que descobriu que estava se relacionando com uma pessoa narcisista, psicopata, e ela precisou sair daquele ambiente. Por quê? Porque a intenção do líder religioso, narcisista e psicopata, ele não está nem aí para o que está acontecendo na vida das pessoas. Eles querem manter essas pessoas ali, porque ele precisa do controle, ele precisa do pagamento, ele precisa usufruir da condição financeira dos fiéis, ele precisa ser visto como uma pessoa boa, então acaba caindo em contradição, e isso em outras situações. Eu só estou dando este exemplo aqui. Então a gente precisa ter muito cuidado, tá? Conhecendo verdadeiramente a palavra, conhecer realmente o que é verdadeiro, não ir somente por aquilo que as pessoas dizem. A gente acaba errando e a gente erra justamente por não conhecer a escritura, não conhecer a verdade, e a gente começa a ser manipulada por pessoas que criam uma realidade baseada naquilo que ela quer que as pessoas acreditem, e as pessoas acabam indo adiante aceitando essa manipulação. E as pessoas precisam ter muito cuidado, observar quando está envolvida em um certo ambiente onde você está sendo só usado, manipulado, tá, gente? Existem muitos lugares bons que são comandados por pessoas, realmente pessoas que estão ali para falar a verdade, para ajudar, para te ajudar no seu lado espiritual, ajudar você até mesmo o seu lado emocional. Então tem muita coisa boa. E na Bíblia a gente encontra falando sobre falsos profetas, os lobos vestidos de ovelhas. E a gente precisa estar atento para a gente não estar caindo em uma manipulação, tá bom? Então entenda que mesmo no ambiente religioso, há sim narcisistas e psicopatas. E às vezes as pessoas não percebem que elas estão sendo guiadas, manipuladas, vivendo um ciclo vicioso em que ela precisa o tempo todo fazer tudo aquilo que esse líder está comandando, e também acabam se tornando grupos fechados, onde elas acabam se afastando de pessoas da sua família, amigos, porque cria preconceito. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente precisa perceber aonde é o joio e aonde é o trigo. A gente precisa pedir discernimento a Deus e conhecer essas pessoas que tanto são tóxicas por ser um líder religioso ou no próprio ambiente, e também detectar esses macacos voadores, tá? Porque esses macacos voadores, eles existem, às vezes trabalham de forma consciente, às vezes pode ser um outro narcisista também. Agora aí você pode até me perguntar, mas Sinara, por que o narcisista vai se passar de macaco voador de um outro narcisista? Porque isso pode ser favorável por algum motivo. Esse macaco voador, ele também pode estar tirando o suprimento. Peraí, deixa eu participar um pouco, porque eu vou conseguir tirar algo, né? Faz parte do jogo, então eu quero também tirar um pouco de suprimento daquela pessoa. De qualquer forma, eu também estou ganhando algo. E pode ser uma pessoa inconsciente também, uma pessoa boa de coração, mas que ela já está dominada por esse líder religioso e acaba também sendo um macaco voador, uma macaca voadora desse líder religioso. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Falarei mais sobre macacos voadores, tá? Hoje eu falei sobre os macacos voadores só no ambiente religioso.
E falarei também os macacos voadores, como eles agem na família, também em relacionamento afetivo, como que isso acontece, porque é muito importante você detectar os macacos voadores, tá? É detectando os macacos voadores que você consegue se curar e se afastar totalmente dessa pessoa abusiva, que seja no relacionamento afetivo, familiar e também um líder religioso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.